Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Anarconoob. O meu nome é Thiago e democracia é um caminho legítimo? É bem possível que a resposta para essa, que a mais comum resposta para essa pergunta seja sim, né? Uma maioria se reúne, as pessoas se reúnem para ver o que a maioria gostaria e assim ser feito. Mas e se eu dissesse que a democracia é apenas um dos caminhos para o autoritarismo, né? É lógico que hoje muitos têm aversão a figuras como Hitler, Mussolini, né? E muitos outros ditadores da história humana, né? Mas como pode o voto de uma população ser considerada um dos caminhos para o autoritarismo? A ideia da democracia é uma forma que se apresenta de uma forma legítima, né? A princípio pela questão, o povo coloca quem gostaria de governar, quem que fosse mais favorável para governar ou para representação. Só que a maioria sempre vence, né? E aí é que tá. E se a maioria estiver errada, né? Pode ela impor certas vontades às pessoas que não decidiram, que não quiseram, né? Esse talvez seja um dos caminhos de raciocínio que pouca gente se aventura, né? Uma vez nessa trilha, muitas das coisas que aprendemos, muitas coisas que seria de um senso comum, caem por terra apenas por um simples raciocínio lógico, né? Quando votamos, né? E eu tô aqui pressupondo que a eleição funcione, o ato de votar seja legítimo, tá? Que funcione, né? Talvez eu não entre no mérito, talvez. As pessoas que votaram contra vão ter que engolir a favor, as que votaram a favor. E querendo ou não, isso é uma agressão, né? Quando você impõe certas vontades suas a uma outra pessoa, vai ser uma forma de agressão, né? Uma agressão um pouco moral, mas, né? E no caso de uma eleição, uma agressão física, né? Uma agressão mais coercitiva, porque você não tem como discordar. Você pode até falar, né? Mas você não pode negar. Você não pode falar, não, eu não votei, então não é. Apesar de alguns movimentos, né? De ideias de pessoas que não possuem a mesma ideia que o governo, que o atual governo tentam fazer, né? De uma forma patética, diga-se de passagem, mas de qualquer forma é obrigado a pagar tributos, é obrigado a seguir as leis que lhes são impostas, né? No final das contas, essa onda do não é meu presidente nada mais é do que um simples
Eu, na realidade, eu vejo mais como uma forma de... uma forma... Sabe aquela criança birrenta que não tem o que deseja e começa a fazer escândalo no meio da rua ou no meio de um shopping? Então, é exatamente essa figura que eu vejo, né? Por isso que eu falo que é de uma forma patética, né? Porque a pessoa odeia a pessoa, não odeia a ideia, né? E às vezes confunde as duas coisas. E então, esse talvez seja um dos maiores, uma das maiores lástimas, né? Uma das maiores maldições que é se viver em um estado democrático, né? E é o que eu falei, eu tô assumindo que as eleições são legítimas, né? Que não há manipulação de votos, né? Que não há compra de votos, que não há essas coisas que eventualmente sempre vai ter, tá? Mas... E também tem outra coisa, né? Um indivíduo, ele não pode... ele não tem o poder de mandar na vida do próximo, de um outro indivíduo, né? E, portanto, não tem nem como ele passar esse poder para um terceiro, né? Então, eu, por exemplo, eu não tenho poder sobre nenhum da vida de nenhum de vocês, né, ouvintes. Mas... E, portanto, eu não tenho nem como passar esse poder que eu já não tenho para um terceiro, né? É basicamente isso que a democracia faz. E a pessoa eleita, né, o indivíduo eleito, ele vai se usar de todos os métodos para que isso seja concretizado, para que esse poder seja exercido. E isso é perigoso, né? Eu não lembro de quem é a frase, mas tem uma frase que eu sigo até hoje, né? Que desde a primeira vez que eu vi, eu falei, mano, isso resume tudo. Que é a seguinte frase: se o homem é bom, você não precisa de governo. Mas, ao contrário, se ele for mal, não se atreva a ter um, né? E é justamente isso, né? Quando eu vejo dos argumentos a favor de uma democracia e tudo mais, é justamente que o homem é bom e ele não sabe se governar. Só que o que é mais engraçado é que é processo de democrático? É você eleger uma pessoa para poder controlar uma pessoa que já em si ela já não é boa, né? Ela já é principalmente má, né? Para controlar um resto. Então, assim, eu me pergunto, de onde que tiraram que isso é uma boa ideia? Entendeu? Eu não sou a favor de autoritarismo, né? Não sou a favor do cara chegar lá e meter o pé na porta e dizer agora vai ser do meu jeito e foda-se, sabe? Mas se for pra pensar, o método democrático é justamente é uma outra forma de fazer essa mesma coisa, né? Porque se o cara é eleito e ele souber jogar o jogo, né? Principalmente no Brasil, que eu tô falando, ele consegue fazer tudo o que ele quiser, né? Ele consegue obrigar as outras pessoas a fazerem o que ele quiser,
né? E não demora muito, entendeu? Pro camarada ele se tornar no mínimo autoritário. O mínimo, assim, ao ponto de querer proibir quem fala mal dele, né? Ou, por exemplo, mudar todo um parâmetro escolar, tanto de ensino médio quanto de faculdade, para ensinar as ideologias que ele aprova, né? E o que eu acho engraçado é que isso vale tanto por um lado quanto pro outro, né? O que muda, basicamente, é se a pessoa apoia mais as ideias de um lado do que as do outro. Só que independente, alguém vai pagar pelas ideias do lado oposto, né? E isso sempre foi vendido como como sinônimo de uma certa liberdade, né? Você é livre pra escolher quem você quer. Só que o mais irônico é que nunca aparece alguém decente. Nunca aparece alguém que... todos se vendem como a última bolacha do pacote para início de conversa, né? E nada muda, né? Se não são escândalos, só muda o nome do escândalo, dos escândalos, sabe? Mas a burocracia continua a mesma. O peso do Estado continua quase o mesmo, né? O que pode ter alguns tentarem diminuir esse peso, mas mesmo assim ninguém pensa em retirar esse peso completamente, né? Então, porque não é viável, né? Mesmo pro cara que se vende como defensor de liberdade, né? Candidatos menos estatistas, por assim dizer, cedo ou tarde eles acabam tendo que usar a máquina estatal para alguma coisa que eles aprovam, né? E eu não vou citar exemplos, eu quero manter esse podcast de uma forma completamente apartidária, né? E não necessariamente eu preciso falar mal de dos dois lados, mas para essa galera que depende do funcionalismo público, né, do alto escalão de governabilidade de algum nível do Estado, a opção de retirá-lo completamente, como seria o ideal, é no mínimo a última ideia a se passar na cabeça deles, né? E como eu falei, esse tipo de processo ele só apenas atrai as pessoas que possuem pouco ou nenhum caráter, né? Por quê? Porque as pessoas que possuem um certo caráter, uma certa ética e uma certa moral, a última coisa que eles querem, que se quer, é mandar na vida dos outros, né? O cara que realmente ele é sincero na vidinha dele, ele só vai querer viver a vida dele, né? Ter o trabalhinho dele, ter a casinha dele, ter um monte de coisas, sabe? Ele não vai querer impor certas ideias, ele só vai querer viver a vidinha dele. Agora, é lógico que também atrai as pessoas que acham que cresceram acreditando que o entrar pra política, aquele pensamento, né? Se fosse eu
eu teria feito diferente, né? Se fosse eu faria tais coisas. Só que não dá, né? Ou a pessoa não é eleita logo de início, né? Ou se ela consegue ser eleita para qualquer cargo, tá? Não tô falando só de senador, deputado, coisa assim. Eu tô falando também de vereadores, né? Mas essa pessoa, ela pode até entrar com um intuito bom, com um intuito nobre, né? Porque ela aprendeu que esse é o único caminho correto, né? Não aguenta, né? E é por isso que na política a gente nunca se tem pessoas boas, nunca se tem pessoas assim 100% íntegras. Elas não aguentam muito tempo, né? Porque elas descobrem que lá dentro não é como elas pensavam, né? Ou porque elas realmente querem fazer alguma diferença, né? Mas o sistema democrático ele acaba não favorecendo essas pessoas, né? Apenas as pessoas que já possuem uma certa malandragem, uma certa já possuem um certo esquema, né? Essas pessoas conseguem se eleger. São, acho que raríssimas as pessoas que conseguiram se eleger, que são íntegras e conseguiram se eleger. Mas como eu falei, as que conseguem acabam sendo ou na primeira parte do mandato, ou sei lá, entendeu? E não existe nenhuma motivação real para atrair pessoas bobas, né? Não, o fato das coisas serem burocráticas do jeito que são, elas são justamente para evitar que as pessoas boas que as pessoas boas sejam atraídas por aquele tipo de serviço, né? Por aquele tipo de e como eu falei, e uma coisa que eu penso também é o seguinte: não importa se é do bairro, não importa se é da cidade, do estado, do governo federal, no caso, não tem como você saber as reais necessidades de quase 2 bilhões de pessoas. Portanto, essa ideia de representatividade, ela já cai por terra, né? Porque como é que pode uma pessoa representar a vontade de quase 2 bilhões de indivíduos? Eu sei que eu falei indivíduos, não falei população, não falei eu não falei no coletivo, eu falei indivíduos. Porque cada pessoa possui certos desejos, certas preocupações, certas vontades, certas níveis de prioridades, e não tem como uma pessoa no centro de um país tão gigante como esse saber esses fatores de cada um, né? E impor certas coisas, por mais que eu ache que eu as concorde com elas, é sempre uma questão imoral, por assim dizer, uma coisa antiética, justamente porque a pessoa que não concorda com aquilo, além de ser obrigada a aceitar, nesse caso também é obrigada a pagar por aquilo, né? Então, por exemplo,
um cara que é contra a liberação, sei lá, do porte de armas, né? O cara ele vai ter que ser obrigado a engolir isso, por exemplo, né? Mesmo o cara não concordando, e vai ser obrigado a pagar por isso, né? O cara que é, sei lá, contra o aborto, a legalização do aborto, ele vai ser obrigado a engolir isso e vai ser obrigado a ajudar a pagar por isso, né? Porque como vimos no episódio do capitalismo, não existe almoço grátis, né? O dinheiro alguém sempre paga por aquilo, né? E no caso do Estado, ele precisa roubar as pessoas para isso, né? O que é chamado imposto. Eu vou fazer um episódio falando sobre o famoso bordão libertário, né? E então é muito complicado, tá? Quando você, através de uma maioria, entre aspas, impor certas vontades, né, em pessoas que não quiseram aquilo, né, e ainda as pessoas seriam obrigadas a pagar por aquilo, né. É a mesma coisa que derem pra você um canal, por exemplo, da qual você não pagou porque você não tem interesse, né? Ou vinha aquela coisa, vinha aquela conta, né, de algo que você não comprou, né? Enfim. Então, assim, a ideia de democracia, ela pode até parecer de certa forma, nobre, né? E de certa forma ela é em si, né? Só que não quando há o destino e vida de pessoas envolvidas, né? Não quando há o bolso das pessoas envolvidas, é um bolso de pessoas envolvidas, né? Então é meio complicado, né? A democracia, ela, de certa forma, é uma arma de autoritarismo. Ela é uma arma de imposição de certas coisas. E não tem muito que recusar isso, sabe? Porque, como eu falei, não tem dado certo. Uma vez que só atrai gente que só as pessoas que não possuem caráter, pessoas de má índole, né? Vou colocar dessa forma, que possuem interesse de entrar por uma política, né? Seja para um ganho pessoal, seja para um ganho de algum amigo, de algum familiar. E pessoas boas, é aquilo que eu falo, que eu penso, pessoas boas, elas só sentem a necessidade de querer viver, de querer, sei lá, ter o trabalhinho dela, ter o comérciozinho dela, ter sei lá, pensar em cuidar da vida das pessoas, de outras pessoas, por uma questão de prioridade, vai ser uma das últimas coisas que ela vai pensar, né? Porque ela sabe disso, ela sabe que não é legal impor. Da mesma forma como não é legal que ela seja obrigada a aceitar certas coisas,
né? E pensando assim, por que a democracia ainda é aceita, né? Como eu falei, ela é uma questão mais de estrutura, né? Somos sempre ensinados dessa forma, né? Todo estudante brasileiro, todo que passou por um ensino fundamental, um ensino médio, possui como possui essa acabou passando por esse raciocínio, né, de que a democracia é o único jeito para se mudar um país e para mudar essa escolha, o único jeito é o protesto, né? E sair desse comum senso, né? Desse senso comum leva tempo, é complicado, né? A gente é sempre levado a pensar de uma forma dentro do Estado, como se o Estado fosse uma coisa, algo que engloba, né? Uma abóboda que engloba os cidadãos, né? Que ele não deve ser ameaçado, não deve ser questionado e não deve ser desafiado, né? Só que todo indivíduo que simplesmente chega e fala pra ele, eu consigo viver sem você, e simplesmente vive sem ele, que é cuidando da própria vida, que é, sei lá, cuidando da própria família, né, que é realmente vivendo sem pensar em Estado, sem pensar, né, evitar de se envolver em política, né, nas eleições ou vota nulo ou acaba nem votando, né, se abstém. Esse indivíduo, ele acaba se tornando uma ameaça, né? Uma ameaça que a princípio deve ser abatida, né? Então, processos judiciais, né? Condenação à prisão, multa, tudo isso são formas de coerção, né? E é por isso que também é bem comum você se ver os poderes, entre aspas, se acusando de antidemocrático, né? Porque é aquilo, né? A democracia acabou se tornando aquela coisa, tipo, o que eu concordo é democrático, o que eu discordo é antidemocrático, né? É essa relativização também da coisa. Então, assim, será que é difícil, sei lá, pra alguém pensar em simplesmente, sei lá, viver, né? Como, por exemplo, porque é aquilo também, né? Também tem outra coisa. Quando você se diz antidemocrático, você automaticamente é a favor de uma ditadura, né? Ou de um sistema monárquico, né? Ou coisa assim. As pessoas não entendem ainda que você ser contra a democracia não te faz uma má pessoa ou uma pessoa que é favorável a certas autoritarismos, né? Porque ser antidemocrático às vezes pode significar que a pessoa fala assim, mano, não quero, isso não funciona, não é pra mim, mas eu escolho quem eu quero compactuar, com quem eu quero me associar, entendeu?
E, e isso, para a maioria das pessoas, é uma coisa surreal. É uma coisa, assim, inconcebível ainda, né? É aquela coisa, né? O pensar fora da caixa, né? O fato de você não gostar do Estado como uma organização, não apoiar um método como essa mesma organização funciona, não quer dizer que você é o oposto, né? Ou quer dizer que você é favorável que exista só um cara lá que mande tudo e foda-se, né? Não, é o cara que fala assim, mano, eu vou escolher com quem eu quero me associar e ninguém manda na minha vida, né? Pode ser simplesmente isso, né? As leis que fazem sentido serão seguidas, né? Mas as que não fizerem sentido não serem seguidas, simplesmente, né? E também é aquilo, né? Evitar essa agressão às vezes também faz parte, né? Então, não falar com... Não escrachar, por exemplo, no dia de eleição, mas convence, por exemplo, seu vizinho, seus parentes, seus amigos a não votarem ou votarem nulo, né? Ou sei lá, ou sei lá, pagar a taxa de 3 conto. Entendeu? Começar a também a espalhar a ideia de que sonegar impostos não é ilegal, não é uma coisa ruim, né? E entre outras coisas, né? É um trabalho sutil. Pode ser cansativo também? Pode ser cansativo também, mas a longo prazo, né? Parece a coisa muda de figura, né? Uma analogia que eu vejo muitos libertários ANCAPs fazerem é a associação da pílula, né? Usarem a pílula como um símbolo, né? De um lado, a pílula que realmente vai fazer que faz você pensar sobre aquilo, né? E do outro lado, a pílula que faz você achar que tudo isso é uma bobagem e voltar às suas crenças, por assim dizer, né? E eu tô aqui oferecendo essa outra pílula, né? Mas infelizmente não é minha escolha, né? Não é minha escolha. Apenas oferecer uma, né? Quando eu faço esse podcast, eu ofereço as duas, né? Eu apenas peço que essa primeira seja colocada de lado, mas você, ouvinte, é o que vai tomar a decisão final, né? Eu apenas posso oferecer o caminho, né? Eu posso apenas indicar o caminho, mas quem terá que trilhá-lo é você, né? Nesse quadro, principalmente, eu posso indicar vários livros a serem lidos, né? Várias formas de pensar, né? Mas é só a pontinha do iceberg, né? É só
é só um incentivo para que cave cada vez mais fundo, né? E pensar numa verdadeira liberdade, né? Em pensar de uma forma fora do estado, fora do leva tempo, como eu falei, é cansativo, né? Mesmo porque quando você começa a se interessar por essas ideias e começa a pesquisar e automaticamente gostaria de debater essas ideias, de oferecer essas ideias, muitas pessoas ainda não, por assim dizer, não vão aceitar de início, não vão estar prontas, né? Para essas ideias. Então elas certamente vão voltar a dormir, por assim dizer, né? Mas e defender a liberdade, como eu falei, a verdadeira liberdade ela não é uma coisa simples, né? Primeiro ela tem que ser incorporada à própria vida da pessoa, né? Começar a ver muitas coisas de outra forma, né? Identificar que certas definições que foram aprendidas, elas são equivocadas, são, como eu já falei no próprio episódio sobre o capitalismo, né? Muitas das coisas que pareciam nobres, pareciam de certa forma que valiam a pena serem defendidas, elas possuem uma coisa a mais, né? Uma surpresinha desagradável a mais, né? E no final das contas não era nada do que se propunham, né? Aliás, ouço em dizer que esse é o maior erro de movimentos sociais, tá? E é isso, né? É o que eu falei, eu não vou falar que defender a liberdade, desfazer todo o estrago que foi feito durante anos será fácil. É uma transformação dolorosa, difícil, né? Mas quando essas ideias são interiorizadas e elas se aplicam a atitudes, a ações, né? Ou seja, elas são naturais, são intrinsecamente naturais, é uma outra história, né? A pessoa começa a se sentir mais independente, né? Começa a se sentir mais a entender certos problemas, né? Tanto da vida pessoal quanto da vida da comunidade, né? Porque, como eu falei também no último episódio, o ser humano é um ser sociável, é um ser que precisa estar em comunidade, só que ele é um ser individualista, né? Porque uma vez que ele detém essa individualidade, quando essa individualidade ela é abraçada, muitas coisas mudam, né? E a pessoa acaba se tornando mais generosa, por assim dizer, né? Ela acaba... E quando eu falo generosa, é verdadeiramente generosa, né? Ela acaba se tornando compreensiva, né? Como, por exemplo, numa busca de emprego, a pessoa começa a entender o porquê que ela não conseguiu, o porquê que ela conseguiu, né? Qual que é a mentalidade do contratante, né?
E isso permite que a pessoa não sinta raiva, não sinta ódio, não sinta desprezo, né? Por certos infortúnios que vão aparecer. Então é isso, né? Desfazer a ideia, a vanglorização da democracia é um dos passos mais difíceis de se dar, né? Um dos passos mais um dos passos mais complicados de se dar, né? Mas na medida que as coisas vão que a pessoa se interesse e vá pesquisando, muitas coisas vão se esclarecendo, né? E aquelas ideias, elas são naturalmente abandonadas, né? Mas enfim, é isso. Me sigam, né? Me sigam no Twitter, no YouTube. Se alguém desejar só mandar uma história, ou qualquer coisa por e-mail, né, que eu lerei aqui. E por esse episódio é só, e até a próxima.